O nosso Jogo Aberto está de volta. Nós estamos falando hoje sobre justiça arbitral aqui na TV Tarobá. Está conosco o juiz arbitral, o Dr. Milton Atanásio da Silva. A gente falava sobre a homologação do acordo, né? Depois que as partes chegaram a um denominador comum. Como é que é homologado esse acordo? Que título, que documento é firmado entre as partes? E se isso tem um valor, eu diria equivalente, ou pelo menos um valor semelhante a uma decisão judicial, por exemplo, comum? Perfeitamente. Na audiência, após se chegar a um acordo, principalmente quando é o caso de acordo, não é o caso da sentença do juiz, então o juiz ele homologa aquele acordo, as partes acertaram, chegaram num consenso, resolveram prazo, etc, etc. Então isso o juiz homologa. Então, feita essa homologação, nós temos essa ação encerrada. Aquilo vira um título executivo. Se, porventura, uma das partes descumprir aquela decisão que foi homologado, então aquela sentença ela tem efeito de um título executivo. Então a parte, vamos dizer, que ganhou e a outra parte não cumpriu, automaticamente ele pode entrar isso na justiça comum para executar. Agora, só executar? Exatamente. Aliás, deixa eu até formular uma pergunta, porque quando acontece isso no âmbito da justiça comum, sim, por exemplo, uma ordem de despejo ou de reintegração de posse, a polícia, que é uma força do Estado, vai lá e executa e faz cumprir. E no caso da justiça arbitral, quem é que executa? No caso da justiça arbitral, quer dizer, do exemplo que nós falamos agora, foi feito o acordo, está encerrado o processo e o ganhador tem ali aquele título executivo. A outra parte não cumpriu. Então, aquele título executivo vai funcionar da mesma forma quando ele, porventura, tenha ganho, no caso da justiça comum. Então, aí ele vai entrar o quê? Com uma ação de execução, porque a parte não cumpriu o acordo. Então, aí a justiça comum funciona da mesma forma, porque aí passa a ser a justiça comum. Agora, um ponto importante. Nós estávamos há pouco falando do tempo, né, gasto, do tempo que levaria uma ação na justiça comum. Então, nós chegamos a falar 5 até 10 anos. Então, nesse caso, se a gente simulasse uma corrida, uma disputa, ela estaria chegando em 180 dias, o que a outra levaria, de repente, 5 anos, 6 anos, 8 anos. Entendeu? Então, aquele título executivo é o instrumento que ele tem para fazer a execução no caso do não cumprimento. Perfeito. Bom, o senhor, na condição, atua há quanto tempo como juiz arbitral? Nós estamos há 3 anos. E já pegou quantos processos na mão? Já resolveu quantos problemas? Olha, em média nós temos casos de 800 a 1.500 casos. Agora, o importante é que acima de 95% dos casos que nós temos são resolvidos na primeira audiência. Então é uma estatística fabulosa por isso. Por quê? Porque as partes vão com o intuito de resolver. Agora, o senhor dizia que é uma justiça rápida, uma justiça confiável, etc., mas ela não substitui a justiça comum, porque se o cidadão está disposto realmente a processar alguém, um litígio, uma coisa maior, ele vai para a justiça comum, porque na justiça arbitral isso não vai resolver. Perfeitamente. Aí, conforme eu falei, a justiça, ela é um braço, um instrumento para auxiliar. Agora, existem casos que ele pode ir para a justiça comum. Existem casos que ele, com toda certeza, ele vai ser muito mais rápido aqui na justiça arbitral. Agora, tem um outro fato interessante, que é a questão, por exemplo, do sigilo. Né? Na justiça arbitral,
nós diferentemente da justiça comum, nós podemos, as partes, né, envolvidas, pode determinar que aquele processo corra em sigilo. Então, as partes determinando essa vontade, o processo ele corre em sigilo. Perfeito. Diferentemente da justiça comum. Que o processo normalmente é público, né? Só em alguns casos é que é solicitada, né, o que é solicitado o sigilo. Agora, isso é importante porque muitas empresas, né, até em função do seu know-how, vê, né, ameaçado, inclusive, essa divulgação. Né? Então, no caso da justiça arbitral, uma vez as partes decidindo isso, perfeitamente isso... Que o objetivo não é escancarar, né? Não, de maneira alguma. Bom, aqui em Londrina, então, há uma proposta de se implantar efetivamente. O que é necessário para se implantar um tribunal arbitral? Olha, aqui em Londrina o processo ele já está bem adiantado, porque estamos escolhendo os árbitros, estamos treinando, preparando, né, para quando nós inaugurarmos a sucursal aqui em Londrina, de imediato a população já esteja recebendo esse benefício. E eu digo à população porque a justiça arbitral, ela é uma justiça comparativa à justiça comum, é uma justiça barata. Ela, até por essa informalidade, pelos ritos, pela vontade das partes, então isso faz com que ela seja mais barata e acessível a grande parte da população. Porque hoje o que a gente nota, primeiro o recuo em função do tempo que vai se tomar uma ação. Muitas vezes as pessoas até não reclamam porque de princípio já tem o exemplo de que isso demora, então até prefere nem reclamar, tenta outros meios. E no caso da justiça arbitral, não. Ela tem a certeza de que o custo ele é mais barato. Então, e até a questão do juiz, na audiência, é acertado quem vai pagar o quê. E de repente as partes podem até combinar. Fazem um acordo. E combinam até da divisão dessa despesa, né? Perfeito. Agora, uma pergunta. É com esse dinheiro aí, é com esse recurso que se paga o profissional que vai atuar ali, o juiz arbitral? Como é que funciona isso? Perfeitamente, perfeitamente. Nós temos aí de 2% a 20%. Né, que é o que a parte vai gastar. E parte disso, as despesas do tribunal e parte o juiz que está julgando. Sim. E isso tudo aberto, combinado, transparente. Quanto ganha um juiz arbitral? Depende da quantidade de ações e depende dos valores das ações. Na verdade, é como... por percentual? Eu diria que até produção, se ele trabalha muito, ele ganha muito. Né? Porque o cidadão ele não precisa deixar a profissão dele para ser juiz arbitral. De maneira alguma. Vai ser uma renda complementar, mas em alguns casos vai ser uma renda... Com certeza. A renda principal dele. É o que eu falei, até citei o caso do engenheiro, né? Do engenheiro, de repente o analista de sistema, do médico, entendeu? Então é uma renda normalmente complementar. Perfeito. Mas dá para ter uma ideia, sim? 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 reais, depende? O número eu acabei de dar é em função do percentual, né, que gira em torno de 10% da causa. Perfeito. Bom,
ele tem que ter uma sede, ele tem que ter uma estrutura, tem que ter funcionários, e normalmente se pede algum bem público, algum imóvel público, assim, para uma prefeitura ou para o governo do estado para se instalar isso? Não, normalmente é feito, quer dizer, é privado mesmo. Então, são os recursos do tribunal, ele não recebe nada do Estado. Agora, o que existe são parcerias em algumas administrações que tentam, de alguma forma, conseguir para que a população tenha o uso dessa justiça. Facilitar o acesso. Facilitar o acesso, isso é perfeitamente viável. Perfeito. Milton, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Jogo Aberto da TV Tarobá. Esperamos aí que quando estiver efetivamente instalado, nós estejamos aqui de novo divulgando mais detalhes sobre a justiça arbitral. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui da justiça arbitral, porque, só para que você tenha uma ideia, a lei é de 1996 e até por força de ser arguída a constitucionalidade da lei, isso demorou algum tempo. Então, somente a partir de 2001 que efetivamente ela se consolidou. E como nós falávamos, ela já não é a justiça do futuro, ela está sendo a justiça do presente. Tá certo. Muito boa noite, obrigado. O nosso Jogo Aberto fica por aqui, fica agora com o Jornal da Band. Jogo Aberto volta no sábado que vem. Boa noite e até lá.